Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vocabulário Geek, aqui é o Thiago Oliveira. E vocês já viram falar de um filme chamado Frozen 2? Frozen 2, não o primeiro filme, Frozen 2. Esse aí que saiu ano passado e eu não falei porque eu não tinha canal no YouTube ainda. Mas eu vou falar agora, eu tenho umas coisas pra falar sobre esse filme. Frozen 2 sendo uma plataforma de streaming e agora eu tive a oportunidade de assistir essa animação que tá todo mundo falando. Ou estava quando o filme lançou e eu não assisti no cinema. Bom, pessoal, antes de tudo eu vou deixar bem claro que eu não sou crítico profissional, com certeza eu não sou, e esse é apenas um relato da minha experiência com o filme. Ah, e também vai ter spoilers, então já estão avisados. Quando eu fui assistir Frozen 2 eu tentei não ter expectativas, ou fingir acreditar que não tinha, o que não era verdade. Quando eu tive a oportunidade de assistir o filme na plataforma que eu não vou falar o nome porque eu não tô sendo patrocinado, me veio uma vontade do nada de assistir o filme. Sério, eu só tinha assistido ao primeiro filme uma vez em 2014, e Frozen é meu filme favorito, eu sou time Moana. Mas ele é um bom filme, ele tem grandes acertos, até bem mais do que erros. Eu também não assisti nenhum trailer de Frozen 2, não escutei nenhuma música e tentei fugir o máximo possível de qualquer tipo de informação sobre o filme. O que para esse filme em específico foi até que um pouco difícil. E com isso eu fui assistir o filme sem nenhum conhecimento da história. Na verdade, a única coisa que eu sabia é que ia ter um lagartinho branco que as pessoas estavam comparando com um Pascal de Enrolados. Fora isso, eu não sabia de mais nada. Ah, eu não fiz isso só porque é Frozen, eu faço isso para todos os filmes de franquias. Eu acho que trailers e conteúdos promocionais hoje em dia tendem a entregar bastante da história de um filme. E por isso, se for um filme de uma franquia que eu conheço, eu sei que eu vou assistir o filme de qualquer jeito, eu não assisto nada relacionado. Mas tá bom, voltando pro tema do vídeo. Eu sentei para assistir o filme e o início me capturou com uma grande nostalgia e eu percebi que Frozen, mesmo você assistindo ou não, o que é bem difícil na verdade, fez parte da sua vida, porque o filme estava em todo lugar. Era boneca, música, jogos, memes e por aí vai. E eu percebi o quão nostálgico eu fiquei em assistir esses personagens que eu assisti há anos atrás. E então teve o filme todo e, nossa, que bagunça. Mas já eu chego nessa parte. Os 40 minutos iniciais do filme são incríveis, eu amei ver os personagens se divertindo e ver o cotidiano deles. E todo o segmento em Arendelle... Eu não sei falar o nome do reino, então me desculpe se alguma pronúncia sair errada durante o vídeo, principalmente dos personagens novos também. E todas as cenas do reino me passaram uma sensação bem calorosa e aconchegante, e, obviamente, bem nostálgica. O que me leva a falar, Frozen 1 lançou há 7 fucking anos atrás, e parece que foi, sei lá, uns 2, 3 anos. Anyway... E pessoal, sobre a animação, ela é perfeita. Os detalhes nas roupas, os cabelos, os cenários, a pele, textura, as cores, tudo é muito bem construído, simplesmente lindo visualmente. Sério, parabéns como sempre, dona Disney, você nunca decepciona no quesito imagem, né? E pessoal, e aquela água do filme? Eu não consigo esperar aquilo até agora. Sério, um brinde a todos os envolvidos na confecção daquela água. Só aquela cena da Elsa na praia daria um ótimo curta-metragem. Gráficos simplesmente 10 de 10. O que me leva a parabenizar, além do time de animadores e pessoas que influenciaram no processo criativo desse mundo, o roteiro pela inventividade, com os espíritos, os cenários e tal, o que deu essa possibilidade do filme ter diversos efeitos diferentes e bem legais. Mas já em relação às músicas, a minha trajetória foi um tanto quanto complicada, porque eu não gostei da maioria delas logo de cara, só quando eu fui ouvir ao álbum do filme que eu realmente me encantei por algumas delas. Mas eu amei a música Se Encontrar, ela nos dá um sentimento de canção de ninar nórdica épica muito boa. E Nada Vai Mudar é uma ótima introdução que nos dá um vislumbre de como estão os personagens e ao mesmo tempo passar aquela sensação de nostalgia. Fora que nos dá um vislumbre de uma Arendelle em uma época diferente do ano. E sério, ela fica linda em outono. Olha isso! Olha isso! Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? E eu achei bem legal que, além da estação dar uma estética e cores totalmente únicas pro filme em relação ao primeiro, Frozen 2 é sobre mudanças e amadurecimento, e outono é exatamente a estação de transição e mudanças. E isso é um detalhe, mas eu achei uma característica bem interessante de terem colocado no filme, até porque são os detalhes que fazem a diferença. E a música tem uma certa similaridade a Uma Vez na Eternidade e Vejo uma Porta Abrir do primeiro filme, pelo menos foi a sensação que eu tive, me lembrou bastante elas. Um fato interessante foi que a música Home que ficou fora do filme é que ia ser cantada para mostrar o reino, mas eles acharam melhor a primeira música ser cantada por todos os personagens, e por isso ela foi substituída por Nada Vai Mudar. O que me deixa muito triste porque Nada Vai Mudar é uma música muito boa, mas não chega aos pés de Home, que é disparo da melhor canção do filme. Isso na minha opinião, é claro. Eu não sei, pessoal, se eu falo de cada uma das músicas e como eu me senti com elas, mesmo eu não tendo nenhum conhecimento musical, mas eu sinto que devo, sabe? Então eu vou continuar.
Quer saber? Eu vou tornar logo isso um segmento. Minha intuição, galera, me surpreendeu, porque eu achei a música bem diferente, bastante não comercial. O que eu sei que as músicas da Disney têm suas versões comerciais cantadas por cantores famosos para tocar nas rádios, mas a Let It Go de Frozen 1 era tão pop e chiclete que todo mundo simplesmente ignorou a versão cantada pela Demi Lovato e ficou com a versão do filme. Mas o mesmo é difícil de ver acontecendo aqui, porque me parece que eles já sabiam que o filme ia ser um sucesso graças ao primeiro filme e todo o marketing feito em cima da franquia Frozen, e por isso eles tomaram uma maior liberdade criativa com as músicas. Porque algumas delas, como Minha Intuição, Vem Mostrar e Fazer o que é Melhor, mais especificamente, são canções que parece que foram tiradas de um musical da Broadway. Ou isso pode ser uma teoria que eu tenho da Disney já ter pensado no lucro a longo prazo, criando músicas mais teatrais para quando o filme fosse lançado, logo virasse uma peça da Broadway, como aconteceu com o primeiro filme, e já ter as canções com o formato para uma peça sem precisar fazer muitas alterações nos arranjos. Mas isso é só uma teoria minha. Pode ser que eu esteja errado e eles só quiseram ser mais criativos nas músicas, não sei. Mas a Disney é bem mercenária, então... Porque essas músicas não parecem canções que o grande público pararia pra ouvir e tocaria o tempo todo. Especialmente Fazer o que é Melhor, que é uma canção que não é cantada convencionalmente, e sim um lamento da Anna. Algo que, se você não estiver envolto na história do filme, com certeza não vai dar a mínima e achar a música bem chata ou arrastada. Como eu vi que muitas pessoas acabaram achando chatas as músicas do filme. O que é ruim porque eu tenho muitos problemas com a história do filme e eu realmente me esforcei para me manter investido no clima da música. Mas calma que eu já falo do enredo do filme. Pessoal, vale parabenizar a linda performance da Kristen Bell nessa música, que apesar de não ser a minha favorita e eu não ter me emocionado tanto nesse momento do filme, a Kristen arrasou na entrega, porque cada palavra ali parecia que doía ser dita por ela. E chega até a ser engraçado, porque quando eu sentei para escutar o álbum do filme, essa música, assim como algumas outras, como eu mencionei antes, ficaram bem mais impactantes. Eu senti mais o peso delas só ouvindo sem contexto do que na própria narrativa. Mas, ok, isso pode ter acontecido porque eu sou meio doido, então... whatever. A música com o tempo do Olaf é bem legal, bem engraçada e funciona como a nova no verão dele do primeiro filme. E assim como a outra canção dele, não agrega muito à história, além de ser uma canção fofa e engraçada. Na verdade, o Olaf está bem relevante para a narrativa desse filme, mas ele não deixa de ser essencial, porque ele que encarrega o humor do filme nas costas. Já a música Não Sei Onde Estou é brega. Desculpa quem gosta, parabéns se você gosta, mas eu achei todo esse segmento estranho, não me desce. Eu sei que era pra ser brega, mas eu não gostei. Eu não esperava, me pegou de surpresa e eu não gostei da surpresa. Mas, em minha defesa, tem uma outra música muito melhor que eles deixaram de fora, que é a Get This Right. Mano, essa música é uma das melhores e é melhor que Lost in the Woods, que é Não Sei Onde Estou em português. E é por diversos motivos. Primeiro, é brega, mas se encaixa no tom do filme sem te distrair com a outra. E essa música se passaria após a Anna ser coroada rainha de Arendelle, e a música é toda com o Kristoff tentando achar o clima perfeito para fazer o pedido de casamento. E é isso, a música é ele tentando todo inseguro pedir ela em casamento, e no final a Anna ainda faz um dueto com ele sobre o amor deles. A música é boa, chiclete, demonstra que a Anna também tá no relacionamento com o Kristoff, e ela por quase nenhum momento pensa no relacionamento deles ou nele. Não que ela devesse ficar atrás do namorado, mas que o filme desse a liberdade para demonstrar um pouco do afeto por ele. E, sinceramente, essa música deveria ter ido, não Sei Onde Estou, como a música sobre o amor deles, mas todo o contexto envolvendo Get This Right a fazia ser excluído do filme. Primeiro, a música vem após tudo já ter sido resolvido e o final poderia ficar inchado, deixando para ele fazer o pedido de casamento com um número musical em um momento tão tarde do filme. E, segundo, na música o Kristoff não consegue fazer o pedido e a Anna quem toma a iniciativa e o pede em casamento. O que seria incrível em assistir um filme de princesas da Disney, pois a música só serve para reforçar o quanto o Kristoff é inseguro e o quanto ele ama a Anna e não se acha o homem perfeito para ela. E também a música mostra o quanto a Anna é espontânea e independente, mas dessa vez ela tá fazendo a escolha certa, casando-se com o homem que ela ama e não agindo impulsivamente por desespero. E fora que os dois finalmente teriam um dueto, porque eu não sei se vocês repararam, mas eles nunca tiveram uma música só deles. Até a Anna já teve uma música com o Hans e o Kristoff não, poxa. Coitado, o máximo de uma música que ele teve com ela foi uma música cantada por pedras mágicas, que eles chamam de trolls, mas são pedras mágicas. Mas a Anna não podia pedir a mão dele, porque pedir a mão da Anna em casamento é que era o arco e a única coisa que deram pro Kristoff fazer durante o filme todo. E se ele não fizesse, sem ter feito mais nada o restante do filme, ele poderia nem estar presente, que não iria fazer a mínima diferença. O que meio que aconteceu no filme, só que a diferença é que ele pediu a mão dela em casamento. Então preferiram fazer ele cantar no mato, ao invés de ter um momento íntimo e fofo com a Anna. E pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a versão do storyboard da música para vocês passarem raiva junto comigo, beleza? Mas pessoal, eu não odeio Não Sei Onde Estou.
é que ele é brega demais pro filme, em um filme com uma história fraca que quase não te prende, eles ainda tiram um pouco da sua imersão com um número musical brega e cheio de referências. Essa soma ficou estranha e, bom, não deu certo pra mim pelo menos. Porque eu gostei da versão do Weezer da música, gostei do clipe, da breguice e tudo mais. Eu não tenho nada contra a música de sofrência e sim dela no filme daquele jeito. Fora do contexto do filme, a música é legal. E por final, e definitivamente não menos importante, Vem Mostrar. Vem Mostrar é tudo menos ruim. Ao contrário da minha intuição, que foi comercializada como a nova Let It Go, tanto que na premiação do Oscar eu mutei a televisão só pra não pegar a música, Vem Mostrar foi uma música que teve que ficar escondida por conta da sua importância narrativa e é considerada por muitos a nova Let It Go. Eu acho que sim, minha intuição é uma música muito boa, mas Vem Mostrar tem muito mais conteúdo, é extremamente mais relevante pra Elsa do que minha intuição foi. E eu acho até que se Vem Mostrar fosse indicada pro Oscar, tivesse mais chances de levar o Carecão Dourado pra casa, apesar da música I'm Gonna Love Me Again do Elton John ser bem boa. Ah, pessoal, eu assisti o filme nos 2 idiomas e eu quero aproveitar para parabenizar a dublagem do filme, que eu acho que é tão boa quanto a original. Claro que cada uma do seu jeito, com as suas peculiaridades e características, mas no geral eu gostei muito, até das alterações nas letras das músicas, já que não dá pra ser 100% fiel, né? E é isso, se vocês assistirem em português, deem uma chance, ou pelo menos deem uma conferida no álbum do filme no áudio original, mas vão de coração aberto, tá? E se você assistiu dublado, dá uma olhada no idioma original também, porque é igualmente incrível. Agora, deixando as músicas de lado, uma coisa que eu me surpreendi positivamente foi o filme não ter um vilão. Porque você pode gostar dele ou não, mas o Hans não precisava estar no primeiro filme. Tudo aconteceria igualmente sem a presença dele, com a alteração de alguns diálogos apenas. Até porque a Elsa quem iria ser a vilã do filme, mas decidiram alterar isso por causa de uma musiquinha chamada Let It Go, e por isso jogaram Hans como um vilão de última hora, o que infringiu nos problemas que eu tenho com a Elsa como personagem. Mas no final, o Hans foi um belo plot twist, um dos poucos da Disney que realmente funciona, e não apenas um plot twist para surpreender no final, mas carregava uma mensagem com ele, a de não se casar ou se relacionar com a primeira pessoa, que demonstra um pouco de atenção e o risco de tomar escolhas erradas quando você está desesperado por amor, além de não confiar totalmente em alguém que você acabou de conhecer e que você sabe tão pouco. Em Frozen 2, como eu falei, eles optaram por não possuir um vilão, o que apesar de ser uma ideia bem interessante, resultou em uma falta de urgência aos acontecimentos do filme, deixando o meio e o final do filme morno. Os vilões têm uma função narrativa, eles não existem à toa. Tudo bem que eles colocaram o reino em perigo e tal, mas mesmo assim não passou uma sensação de perigo forte o suficiente para carregar o filme todo, porque depois que eles saem na missão, nós não temos nenhum vislumbre de como as pessoas em Arendelle estão, se elas estavam sofrendo pela falta dos elementos no reino, como fizeram no primeiro filme mostrando o Hans tomando conta do reino. E com isso, o perigo do segundo filme diminuiu ainda mais, porque eles retiraram todos do reino no primeiro sinal de destruição, e se o reino fosse destruído em algum momento do filme, ninguém morreria, porque não ia ter ninguém lá, e eles poderiam reconstruir tudo de novo, o que poderia ser uma escolha ousada e inesperada até, com as meninas criando um novo reino na base da paz e harmonia, ao contrário do antigo rei e avô delas, que cometeu um assassinato em prol da nação dele. Até porque eu não ligo tanto pro reino quanto pros personagens, o reino poderia ser destruído que eu não ligaria tanto. Por isso eu acho que seria muito melhor se eles deixassem o Kristoff e Arendelle lidando com os problemas e situações que poderiam ser geradas com as pessoas naquele contexto, como com ataques de lobos e com ele organizando as pessoas e indo procurar recursos básicos como água e comida. Aí, como nós já sabemos do início do filme que ele quer pedir a mão da Anna em casamento e não tem coragem de fazer isso antes dela sair em missão com a Elsa e os outros, nós deveríamos lidar com seu medo de perder a Anna sem dizer como se sentia ou quanto a amava. Fora que ele também quer ter uma utilidade no reino. E aí, durante esse período com o povo de Arendelle, ele aprenderia a liderar as pessoas naquela situação e se desenvolver socialmente, já que ele cresceu com pedras mágicas e seu melhor amigo é uma rena, e ele parece só socializar com a Anna, a Elsa e o Olaf. Aí, quando a Anna retornasse ao final do filme, ele a pediria em casamento, sem hesitar, em um belo momento de reencontro dos dois, e estaria mais próximo de se tornar um rei responsável, já que ele liderou e protegeu as pessoas do reino nesse momento tão difícil, ficando assim mais próximo delas. E em falar em personagens, Frozen 1 tinha personagens muito bons. A Anna é cheia de personalidade, ela é energética, desajeitada, corajosa, persistente, inocente, forte, figurativa e, literalmente, ela é fácil, uma das melhores princesas que a Disney criou até agora. E o Olaf no primeiro filme conquista a gente fácil, com aquele jeitinho inocente e bobo dele, fora que é um grande alívio cômico, e tem relevância pra história. E isso com ele aparecendo do meio do filme pra frente. Já o Kristoff ele é divertido e bruto e não sabe se relacionar com as pessoas, ficando à vontade e todo animado apenas quando vai apresentar a Anna para sua família. E também tem a Elsa, que, o quanto mais eu cresço, mais vejo o quão sem graça ela é em torno dos outros personagens, porque tirando Let It Go, ela não tem mais nada.
Ela é o poder, o vestido, o cabelo e a música. Sem isso, ela é apenas o objetivo da Anna. E me deixa muito frustrado que é pra ela que as pessoas batem palma. Poxa, vocês têm a Anna, que é uma das melhores princesas da Disney, ao lado da Tiara, Moana e da Ariel também. Eu recentemente assisti A Pequena Sereia e o filme me surpreendeu de tão bom. E é isso, Frozen 1 tem personagens incríveis e basicamente todas as interações entre eles são muito divertidas ou muito dolorosas, mas no bom sentido. Mas, se bem que tem algumas no mal também. Mas no geral o filme tem ótimas interações. E quando o segundo filme foi anunciado, eu nem pensei nos personagens novos, eu só queria assistir mais dos personagens que eu gostei do primeiro filme. Mas um sonho é a maior parte do filme, um tem uma importância narrativa e a Anna tá passando por uma crise que eu meio que entendo. E eles ainda separam os personagens ao final do filme. Mas hey, a Elsa ficou mais interessante, isso é uma coisa boa. Mas vamos falar dela mais pra frente. Vamos agora falar sobre os personagens novos. Eu gostei do Tenente Matias e da líder do povo da floresta, assim como a moça que fala por 20 segundos com a Elsa e do garoto das renas, que por sinal tem uma ótima química com Christopher, mais até do que a Anna teve com ele durante o filme todo. A propósito, a Elsa e a moça das renas deram um belo casal, só tô falando. Mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer, a Disney só liga pro dinheiro e a homossexualidade não vende em muitos países. Star Wars mesmo, que tinha a oportunidade e os personagens para fazer isso, eles simplesmente ignoraram e colocaram um casal de figurantes com uma cena super rápida que poderia ser retirada do corte final para países que condenam tal ato. E o filme nos apresenta esses personagens interessantes, mas tenta fazer o máximo possível para que a gente não se importe com nenhum deles. Poxa, eles não deram muito para os protagonistas fazerem, imaginem para os novatos. Mas pronto, agora que já passamos pelos figurantes, Olaf. Ele é interessante, pois não tem uma função narrativa, deixando apenas como alívio cômico. E isso não é bom, porque se um personagem não está ali para avançar ou de alguma forma interferir na história, ou reforçar o tema do filme de alguma forma relevante, não tem razão para estar no filme. E o alívio cômico pode muito bem ser distribuído para os outros personagens e situações que possam ser geradas na história. Mas o engraçado é que se você retirar o Olaf da história, o filme vira outra coisa. Porque eu não sei quanto a vocês, mas pra mim o filme é bem sombrio para os padrões Disney. E é justamente esse jeito cartunesco e inocente do Olaf que ajuda o filme a dar essa respirada e levantar o astral. O que não é tão legal deixar isso apenas sobre um personagem, porque ele pode acabar se tornando um personagem chato para algumas pessoas. Tipo como meu amigo Paulo acha chato o burro de Shrek, ou algumas pessoas acharam Flash da Liga da Justiça muito forçado, por exemplo. Eu incluso nessa última. Mas no geral as pedras funcionam e o Olaf tá maravilhoso. Ele recapitulando os acontecimentos do primeiro filme vale o ingresso. Que eu não paguei porque eu assisti em casa, mas... vocês entenderam o que eu quis dizer. Já o Christopher, que eu falei, ele tinha apenas um único objetivo o filme todo e um que já sabíamos quando aconteceria e como terminaria. E, sei lá, parece que o filme no segundo ato esqueceu do personagem e lá no final se lembrou que ele existia e botou ele montado no Sven pra salvar a Anna. A Anna é... Eu não falei do Sven. Eu gosto do Sven. Gente, eu não falei do Sven. Ele é um personagem pequeno, mas... Coitado, merece ser lembrado, né? No primeiro filme, a dinâmica e a interação dele com Christopher é bem divertida, e eu vejo ele e o Christopher meio que um personagem só, tanto é que ele age como a voz da consciência do Christopher. E são tão um personagem só que quando no segundo filme eles uniram com Christopher, mandaram um bichinho junto com ele. Tá, agora a Anna. Ela não está tão divertida e interessante quanto no outro filme, mas a relação dela e da Elsa é muito bonita, apesar da Anna ficar o tempo inteiro atrás da Elsa se preocupando com ela, o que você pode pensar que é estranho, já que a Elsa é uma X-Men. Mas no final é interessante ver o quanto a Anna está desesperada em não perder a irmã mais uma vez. O que pra mim faz todo sentido, porque no primeiro filme a Elsa fugiu ao primeiro sinal de problema e não tinha a menor intenção e nem queria voltar. Sim, ela voltou no final, mas não ficou algo fluido como se ela tivesse mudado e escolhido ficar, e sim mais uma conveniência. Mas isso é apenas a minha opinião sobre a personagem no primeiro filme. E é por isso que eu acho que faz todo sentido todo esse desespero da Anna atrás dela. E a Elsa tá melhor nesse filme do que no outro. Não que isso signifique muita coisa, mas... ela tá melhor aqui do que lá. No primeiro, ela não tinha personalidade, e tudo que ela tinha era let it go. E agora nós devemos buscar por resposta do que ela é e do porquê dos seus poderes. Perguntas essas que podem parecer jogadas, já que ela nunca demonstrou ter elas no primeiro filme. Mas como lá não desenvolveram a personagem, aqui pelo menos deram algo para ela fazer. Ela ainda continua não sendo uma das melhores princesas da Disney, mas está no caminho certo. E no filme tem um lagartinho que aparece uns 4 minutos e foi feito para vender bonecos. Se eles queriam fazer um personagem fofo, que aprendesse com um Pascal de Enrolados. Não o design, mas a função e o tempo em tela dele e o nível de relevância para a história. Mas eu gostei do cavalo, esse ficou bem legal. Pessoal, já a história desse filme é uma bagunça. Tem mais furos que o primeiro filme, parece que eles criaram o primeiro ato bom e depois ficaram com preguiça de fazer qualquer coisa decente para terminar a história. E eu sei, vocês podem estar pensando que eu tô pegando pesado demais para um filme de crianças, mas filmes infantis, e nesse caso animações, têm toda a capacidade de contar histórias emocionantes, engajantes e com grandes mensagens, que se comunicam com qualquer audiência.
tendo conteúdos para entreter crianças, jovens e adultos. E apesar de Frozen 2 ter diversos problemas narrativos e logística, como os espíritos se manifestarem por causa da represa logo agora e não anos atrás, e o fato da aventura deles mais parecer um passeio no quarteirão de tão perto que os destinos pareciam dos outros e com uma história morna, o enredo tem todos os aspectos de uma continuação quando se fala em expansão de um universo, nos mostrando a origem dos poderes da Elsa e com isso novos locais fora de Arendelle, criando uma mitologia para esse universo, com os espíritos que não são apenas forças e entidades mágicas, e sim personagens. E eu dou os parabéns aos roteiristas do filme nesse quesito, porque foram bastante criativos. Eu não imaginava o segundo filme indo por esse caminho. Mas é a forma que a história foi contada que pesa, porque não faz sentido. Os espíritos deram os poderes para a Elsa como um agradecimento da mãe dela, mas os poderes da Elsa não trouxeram nada de bom para ninguém. Pensa só, os poderes da Elsa beneficiaram alguém em algum desses dois filmes? Eles querem me dizer que a Elsa passou a infância inteira isolada, fazendo a irmã mais nova se sentir culpada e que a Elsa não a amava, congelou o reino, quase matou a irmã 2 vezes. Isso foi um presente? Né, o máximo que ela fez de bom foi criar um boneco de neve, isso só. E eu me recuso a acreditar que o quinto espírito que está no centro de tudo é o gelo. Gelo é literalmente água. E isso que eu não vou falar da mensagem telepática em formato de estátua de gelo que a Elsa passou pra Anna falando que o vovô era do mal. Espera aí, se nesse universo os elementos são espíritos, isso quer dizer que eles mataram os pais da Elsa? Mas e o agradecimento à mulher que salvou eles? Bom, de qualquer maneira, o filme parece que fica sem alma do meio pro final e toma algumas decisões questionáveis, como separar os personagens. Mas pra deixar claro, eu não tenho nenhum problema em si com os personagens se separarem. Eu até gosto quando em alguns filmes os personagens se separam e formam duplas e grupos improváveis. Eu gostei da ideia do grupo começar a se espalhar aos poucos, onde ao final tivemos mais uma vez a Elsa ter que sair sozinha em uma jornada, mas em um contexto onde agora tivemos a chance de ver mais um pouco dela. Só achei chato o filme nos dar tão poucos momentos memoráveis com eles reunidos na floresta, e depois se separar e ser tão seguro nos grupos formados, e trabalhar tão mal isso. Porque se colocassem grupos diferentes e com bom material e coisas pra fazer, as pessoas não reclamariam tanto e poderia deixar o filme mais engajante com essas interações. Porque o Kristoff e o Olaf mal trocaram palavras o filme todo, assim como o Kristoff e a Elsa e o Olaf. A Anna foi a única personagem do grupo a ter uma quantidade razoável de interações com os outros, especialmente com o Olaf e a Elsa. Aí quando o filme foi separar eles, poxa, colocaram o Kristoff com o Sven e botaram eles pra descansar um pouco, deixaram a Anna com o Olaf de novo e mandaram a Elsa sozinha. Sei lá, se vão formar pequenos grupos, por que não envolver os personagens novos e arriscar e não ficar só no que já deu certo? Sei lá, se for fazer mesmo todo mundo sair na missão, faz grupos improváveis. Como a Anna e o Tenente Matias, os dois tinham bons diálogos e ele poderia ter essa pose de tenente sério, tentando disfarçar o quão maravilhado ele estava por ter novas pessoas. E fora as curiosidades que ele tinha do mundo do lado de fora da floresta, podendo criar momentos hilários. E pra fechar o grupo, eles vão com Sven, mandado pelo Kristoff, pra proteger a princesa, e com diversos momentos da Rena tentando proteger ela, mas falhando, e a Anna tendo que salvar ele. E também seria legal Sven tentando o tempo todo falar pra Anna que o Kristoff quer pedir a mão dela em casamento, mas a Anna sem entender nada. E quem sabe também um outro grupo formado por Olaf, um bando de renas e as criancinhas do povo da floresta. Eles podem ter fugido juntos porque os gigantes de pedra atacaram a aldeia, aí seria um grupo fofo e engraçado onde veríamos o Olaf realmente ficar mais sábio e ter que superar seus medos do desconhecido e mostrar sua sabedoria de uma pessoa mais velha, aprendendo a tomar conta das crianças e se tornando meio que o capitão com um exército de renas, protegendo os pequenininhos. Mas não só isso, dar uma missão ou fazer eles esbarrarem em algo que vai interferir no curso da história. Mas aí no final, quando tudo parece perdido, ele surge com as renas para ajudar os personagens principais em algo. E por final, um grupo formado pela Elsa e o Kristoff. Esses dois não parecem ser tão próximos. Eles poderiam ter opiniões formadas um do outro e não gostarem da forma como tratam a Anna, com a Elsa vendo o Kristoff proteger a menina demais e a tratando como vidro. E o Kristoff, sei lá, ele sabe que a Elsa é uma irmã, mas sei lá, que ela não demonstra muito isso, sempre se mantendo um pouco distante dela, parecendo que não se deixa ficar totalmente vulnerável e aberta nunca, tentando se manter fria com todos. Viu o que eu fiz ali? Fria? E a Elsa e o Kristoff podem aprender que ambos são mais parecidos do que pensam, já que ela foi criada isolada sem contato com as pessoas e com medo do que poderia fazer, e por isso aprendeu a não se pegar e não se aproximar. E ele também cresceu sem contato humano e se sente mais confortável ficando isolado, com ambos aprendendo a trabalhar juntos, e no final, o Kristoff ajuda a Elsa a partir sozinha para a ilha. E... ah não, esquece, o pessoal ia shippar os dois e ia zoar com a amizade que poderia sair dali. Bom, então também vai com eles a garota que fica amiga da Elsa, a Honey Maren, e o garoto das renas, pra gente ver mais dessas amizades e dar uma personalidade para esses dois personagens também.
Ah, e o bom de ter Hanimari no grupo é que poderia dar uma razão plausível para Elsa abandonar seu lugar no reino e ir pra floresta, porque o filme até estabelece um pouco que ela está desconfortável como rainha, mas não mostra que ela quer ir viver na floresta, e com a Hanimari poderíamos ver a Elsa criando esse fascínio à amizade pela garota e o local, sentindo-se cada vez mais parte dali, que a floresta é o seu lugar. Ah, e já que me empolguei e estou fazendo mudanças, a Elsa vai pra caverna e lá descobre que os poderes dela não são presentes como a Anna tanto falava, mas sim uma maldição e por isso só trouxeram problemas até agora. E com isso, a Elsa está destinada a ser vilã e trazer o caos. E é por isso que os pais dela foram obrigados a afastá-la do mundo, após tentarem a criar junto de todos e ter aquele acidente que quase matou a Anna no primeiro filme. E é por isso que se ela te joga uma magia, ela pode te amaldiçoar e congelar seu coração em horas. E com essa informação, a Elsa surta e decide ficar na caverna isolada e não trazer sofrimento a ninguém, porque era o que ela sempre deveria ter feito, ficar distante de todos como no primeiro filme. Mas então o espírito da mãe dela aparece e elas conversam, e a mãe dela diz que ela é a voz que a chamou ali, e ela a chamou para livrá-la desse sofrimento, que a Elsa merecia saber a verdade e que os pais dela erraram na criação, a fazendo pensar que era um monstro, mas ela não é, que ela era muito mais que isso. E era por isso que os espíritos não queriam que a Elsa chegasse na caverna, para não falar com a mãe e assim continuar o caminho que levaria à destruição de todos que ela ama, e assim, a destruição do reino. E depois de um bom diálogo com a mãe e assistir flashbacks de momentos bonitos com seus amigos, a Elsa decide sair por vontade própria da caverna, pois ela não vai deixar os espíritos definirem o que ela é. Ela fará o próprio destino e está disposta a fazer coisas boas com a maldição que a foi concedida. E isso também é para dar uma conclusão pro problema da Elsa no primeiro filme, já que ela fugiu das responsabilidades dela e foi se isolar no mundo, ignorando seus problemas. E o primeiro filme vendeu isso como se fosse uma coisa boa, pois ela nem questionou a sua felicidade ali. Parecia que ela estava de boa sozinha até que Anna chegou para atrapalhar tudo, e para piorar, ela nem retornou pro reino por vontade própria. Ela literalmente foi acorrentada e colocada no reino à força. Tudo bem que o contexto não ajudava, mas ao final do filme a Elsa não aprendeu nenhuma lição. Aí com essa cena no segundo, dela tendo mais uma oportunidade de fugir dos problemas, mas decide retornar, colocaria uma conclusão nesse buraco que eles deixaram na personagem do primeiro filme, além de dar mais personalidade para ela. E então, para escavar da caverna, a Elsa luta contra os espíritos, domando um a um, com exceção do espírito da pedra. Esse que nesse contexto será o mais forte e por isso será guardado para o clímax do filme. E voltando um pouco na história, o povo da floresta, por ter ajudado a Elsa, quando ela entrou na floresta, os espíritos os atacam, fazendo com que os grupos fossem formados, com a Elsa continuando a jornada de ir descobrir o chamado da sereia, por sentir que essa seria a resolução, e com a Anna de início querendo encontrar a irmã, porque não quer perdê-la mais uma vez. Mas vendo o povo da floresta sem lugar e ferido do ataque, ela os guia nesse momento difícil, mostrando compaixão e bondade, não deixando ninguém para trás, nos dando assim um pequeno vislumbre da rainha que ela viria se tornar. E caminhando para o terceiro ato do filme, e após mais um ataque dos gigantes ou algum outro elemento, a Anna chama a atenção deles para que eles não ferissem o povo, e todos os gigantes vão atrás dela. E então, o Sven surge para ajudá-la a fugir. E na perseguição, Sven é gravemente ferido, mas mesmo assim ele continua a correr para tirar a Anna de perigo. E mesmo com ela implorando para ele parar de correr, porque se continuasse se esforçando iria morrer, ele não para, dá tudo de si e consegue escapar do gigante se jogando num rio. E já sem forças e com Anna fora de perigo, só precisando agora sair da água, o Sven se deixa ser levado pela correnteza. Mas a Anna não vai abandonar o amigo e usa toda a sua força para puxar o Sven para fora da água. E lá, sozinha, com medo e perdida, ela se despede abraçada do companheiro que lentamente falece. Eu não sei vocês, mas a morte do Olaf não me impactou tanto quanto eles acharam que aconteceria. No primeiro filme, eu achei a quase morte dele muito mais emocionante e pessoal. E como eu já sabia que o filme não teria coragem de matar ele de verdade, eu achei que um sacrifício do Sven seria muito mais impactante e uma morte que não precisaria ser desfeita, já que ele, dos personagens originais, é o que menos interfere na narrativa e no filme como um todo. E pessoal, eu não pensei no final do filme, mas eu também não acho que o terceiro ato do filme seja um terceiro ato muito bom. Não parece, não tem uma sensação de terceiro ato, mas eu tenho um conceito das coisas que aconteceriam. E seria basicamente a combinação de todos os núcleos se encontrando e enfrentando algo, com exceção da Elsa por estar longe, com ela aparecendo no momento chave quando tudo parecia perdido. Muito provavelmente eles enfrentariam o espírito de pedra, que ficaria guardado para o terceiro ato, porque não acho que um outro mal sendo jogado no filme de última hora seria tão coeso com a história. Onde, na resolução da história em si, teríamos apenas a Anna e a Elsa para podermos ter uma conclusão mais íntima e dramática. Onde, no meio do caminho, Arendelle seria destruída pela água. E após tudo terminar, Anna e Kristoff finalmente têm seu reencontro para conversarem, e ela tenta dizer a ele sobre Sven, mas ele sem se conter a pede em casamento primeiro, e depois comemorando pelo sim da Anna, ele procura pelo amigo. E então, Anna conta o que aconteceu, e Kristoff desaba. Ele não aguenta e cai no chão chorando. E então todos os membros do filme original o abraçam forte, consolando ele. E aí o filme poderia terminar com uma canção que começasse triste e fosse ficando mais animada. Não tão animada como...
mas uma música mais calma, similar a Se Encontrar. Uma música que passa uma sensação calorosa de jornada concluída, que passa a mensagem de que as coisas estão difíceis, mas que nós vamos superar no final. Que as pessoas que perdemos não serão esquecidas, e sim nossa inspiração e que nos darão força para recomeçar e continuar de onde paramos. Com uma bela montagem deles reconstruindo Arendelle e com a Elsa passando o trono dessa nova Arendelle para Anna, indicando uma Arendelle renovada pela água. Uma que não mais tem suas paredes manchadas pelos mesmos pecados que fizeram com que a Arendelle de seu avô fosse a potência que era. O que daria um sentido de ciclo ao final do filme, com a primeira música dos personagens sendo eles se declarando amor pelo reino e que algumas coisas nunca mudam, e a última música fala sobre eles lidarem e aceitarem as mudanças, pois tudo é mutável, e mudar é natural e inevitável. Sim, pode ser muito difícil e doloroso, e que pode trazer consequências inimagináveis, mas que é necessário para o crescimento pessoal de todos. Então é isso, pessoal. O vídeo acabou tomando um rumo que eu não imaginava. Eu ia apenas fazer a minha análise do filme e acabei me empolgando e construindo a minha versão, eu acho. Mas, no final, eu acho que eu consegui transmitir o que eu penso do filme e de toda a experiência que eu tive com ele. Bom, eu espero. E eu não achei Frozen 2 um filme ruim, mas ele derrapa bastante e não consegue se manter no mesmo nível do primeiro. Talvez seja pesado o que eu vou dizer, mas ele me parece um filme sem alma e não tão bem pensado como o primeiro foi. Mas é claro que o fator nostálgico pesa quando se fala do primeiro capítulo da franquia. Mas eu também vejo que o primeiro filme está longe de ser perfeito, como o desenvolvimento da Elsa, a criação dela também. Mas, no final da balança, os prós pesam bem mais. Como eu falei, a Anna é uma ótima personagem, o Kristoff, o Olaf, o próprio plot twist do Hans, e a própria abordagem, a escolha do conto a ser adaptado. Tudo isso, e obviamente muito mais, torna o primeiro filme muito especial. E pra mim, Frozen 2 fala sobre mudanças e amadurecimento que vem com elas, e de como o passado nos afeta. E eu acho que as mudanças feitas reforçariam o sentimento de evolução de alguns personagens e que não importa quais dificuldades sejam, nós podemos superar juntos. E essas mudanças que eu pensei pra história são bem superficiais, porque eu fui me empolgando em brincar com o roteiro do filme, mas também não queria me estender muito mais do que já tinha do tema do vídeo. E é isso. Se você gostou do filme, ótimo. Se você não gostou, ótimo também. Nós temos a mesma opinião. Cada um tem sua visão sobre o filme e todas são válidas, porque um filme pode atingir e significar diversas coisas diferentes pra cada um. E no final do dia, é a sua própria opinião que importa. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Deixem aí nos comentários também o que vocês acharam do filme e do vídeo, porque eu amo ver a opinião de vocês. Sério, galera. Pessoal, eu esqueci de dizer que fora aquele lagartinho feito pra vender boneco, a Elsa e a Anna trocam pra caramba de vestido pra vender brinquedo. Mas, mais especificamente que, é impressão minha ou a Elsa na caverna se torna um mago branco igual Gandalf? Disney? Acho que nós não notaríamos, mas nós notamos. E isso é tudo, pessoal. Um grande abraço, fiquem na paz e tchau.